Senhoras e senhores, bem-vindos e bem-vindas a mais um Divan de CNPJ, toda quinta-feira aqui no UOL. E eu tenho o prazer de estar falando hoje com o Gabriel Concon, da Pizza Prime, CEO da Pizza Prime, na verdade, né? E, Gabriel, eu estava lendo aqui o teu estudo de caso, né? Estava me debruçando um pouco sobre o seu negócio, que começou em 2001. Quer dizer, já está completando já 25 anos, 25 né? Um quarto de século. E, cara, eu fiquei surpreendido porque, assim, pensar em pizza no Brasil... É muito difícil você ter um diferencial técnico, né? Pizza é um produto relativamente simples. É óbvio que tem agora uma terceira onda de pizzarias, né? Napolitanas, sim. As leggeiras, as que têm fermentação natural, tem pizzarias que são artesanais. O Brasil ganhou algumas pizzarias ficaram entre as melhores pizzas do mundo, né? Recentemente. E que é um produto basicamente de delivery, né? Faz parte muito da cultura, especialmente do paulistano, imagino eu, sim. Mas cada vez mais do brasileiro, receber a pizza em casa num domingão à noite. É um consumo que passa pelo familiar, pelo lúdico, pela coisa... Todo mundo tem uma história em torno de uma pizza, né? Com certeza. Às vezes a gente até fala que as coisas terminam em pizza, no sentido de que as coisas terminam de uma maneira... Você tem um problema e a pizza vai lá e resolve o problema. A gente come, a gente faz histórias em torno dessa pizza. E tudo começou quando você tinha 19 anos? Exatamente, Facundo. Obrigado pelo convite, né? Já te larguei aqui no meio Uma honra estar aqui. Eu gosto muito do podcast. Também sigo você, suas casas, suas invenções que são fantásticas, né? Obrigado. Os lugares mais... Enfim. Cara, então, eu vim para São Paulo estudar, né? Vou resumir um pouquinho da minha história. Eu vim estudar e não sabia nada de pizza. Eu sou de uma cidade de 30 mil habitantes, do interior de São Paulo. E eu vim estudar aqui em São Paulo e eu falei, cara, eu não queria fazer estágio. Eu estava no comecinho da faculdade, né? E eu já tinha uma veia um pouco empreendedora, ajudava um pouco meu pai, meu avô lá no interior. Teu pai faz o quê? Meu pai tinha uma transportadora e meu avô trabalhava com propriedade rural, assim. Uhum. Eu sempre ia lá, enfim, eu sempre gostei disso, né? De aprender. Uhum. E aí eu vim pra cá, eu tinha um tio meu, irmão do meu pai, que já morava aqui. Vim morar com ele no começo, depois eu fui morar sozinho. Falei, eu queria fazer alguma coisa. E ele vendia insumos, né? Naquela época não tinha esses distribuidores como hoje. Você entra faz um pedido online e todo mundo te entrega. Era aqueles representantes, distribuidores, né? Que entregava palmito, champignon, azeitona. Por que você não vem ver pizzaria, né? E aí tinha um amigo dele, era uma pizzaria ali no Jardins, eu lembro até hoje, na Guarará, perto do Lelis ali, que eu gostava muito, né? E eu conto essa história que foi minha primeira desilusão no mundo dos negócios. Acho que eu deveria ter desistido ali, eu poderia ter desistido ali, porque a gente negociou, meu pai veio para cá e, enfim, na hora de assinar, a esposa eram dois sócios, uma pizzaria de 20 metros quadrados, o tamanho dessa sala. Chamava La Traviata, se não me engano? Não, essa nem lembro. Anterior à La Traviata. E aí, na hora de assinar... O cara voltou atrás. A mulher falou, eu não vou assinar. Meu pai, ele pediu... teve um motivo deles lá, eu nem posso citar, mas... Um motivo pessoal deles e ela não assinou. Eu falei, caramba, será que o mundo dos negócios é assim mesmo, né? Já começou minha primeira desilusão. Eu fiquei super triste, desanimado. Até não tá num contrato, nada tá garantido. Naquela época era o contador que fazia o contrato, né? Então a gente tava em 4, 5 pessoas ali, o contador, o meu tio, esse casal e eu e meu pai. O cara queria assinar, a mulher é que não assinou. Ela não queria e não assinou. Ela deixou para aquela hora para falar que não ia assinar. Ela deu troco nele lá, enfim. Era um problema pessoal dos dois. É um problema pessoal, exatamente. Ai. Cara do céu, eu falei, pô, mas será que o mundo dos negócios é assim, né? Eu tinha 19 anos, meio caipira, de uma cidade pequena, né? Enfim, mas acho que tem tudo a ver com... Deus tem muito a ver com isso, né? Porque... Curiosidade, a pizzaria existe ainda hoje, não? Não. Ela faliu logo depois. Faliu. Com essa Os caras tinham até uma rede de pizzaria, ele tinha até umas lojinhas aí. Uma delas, que era de um irmão dele, tem ainda em Moema, dessa mesma marca, né? Mas, enfim, aí meu pai falou, e aí? Eu falei, não... Aí ele falou, não... Como é que ele falou? Não desiste, não. Aí a gente olhou no jornalzinho, não sei se era Páginas Amarelas, antigamente só tinha jornal. E aí nós achamos a La Traviata na aclimação, que foi uma pessoa, assim, que me ajudou muito, sabe? Porque eu tinha 19 anos e eu cheguei lá, o pizzaiolo tinha 20 de profissão. Cara, chorava em casa, né? Porque eles judiavam de mim, né? Eu não sabia fazer nada... E naquele momento, uma pizzaria de 50 metros quadrados, você fazia tudo. Atendia telefone, não tinha internet, não tinha cartão, não tinha nada. Tinha salão? Não, só delivery. Só delivery. Só delivery. Que foi a La Traviata na aclimação, né?
Mas, cara, eu aprendi muito, assim, eu acho que foi bom ter passado por isso, sofri muito. Meu pai ainda morava no interior, ele vinha para cá, às vezes, me ajudar, mas ele tinha o negócio dele, meus irmãos moravam lá, meus pais, né? E você trabalhava no caixa? No caixa, fazendo pizza, panfletando, tudo, né? A gente fazia tudo, porque era, acho que eu no atendimento, uns 2 motoboys e 2 pizzaiulos no fundo. Os caras judiavam, né? Bebiam lá dentro. Você chegava lá, tinha... Vou fazer o quê? Enfim, eu acho que foi uma fase de aprendizado, né? E eu falo que hoje, né, o pessoal reclama, pô, tem toda a estrutura, tem franqueadora, tem cozinha central, enfim, mas faz parte, né? Eu acho que a história começou aí, e aí da primeira, depois, num segundo momento, a gente surgiu uma outra na Vila Mariana com nome diferente, aí fui lá, dei uma entradinha, vamos pagando as parcelinhas, e por aí vai, né? E meus irmãos, o meu irmão mais velho, o Thiago, veio para São Paulo, ele é advogado, ele veio trabalhar, e aí à noite acabava ficando na pizzaria e a gente foi comprando mais lojas, né? Até Isso tudo com os lucros que com a. o lucro de uma, dava entrada na outra e pagava mais, sei lá, dava metade de entrada, metade em 12 vezes. Era meio que padrão, né? Uhum. E eu contei esse cara, esse vendedor, e depois eu comprei mais de uma loja dele, ele me ajudou muito, assim. O Costa, ele... até Ele que era proprietário de da La algumas. Traviata, da Ah. La Traviata. E como que você fazia o cálculo do valor da pizzaria? Olhava o que o vizinho cobrava e vamos cobrar parecido. Sabe quanto custava a pizza naquela época? Ah. R$ 6,90. Mas e o cálculo do valor da pizzaria na hora da compra? Normalmente você tem múltiplos, né? Eu vou dar um exemplo, sei lá, 3 vezes o faturamento bruto, 10 vezes o lucro. Tinha umas regrinhas. Vocês tinham umas regras, normalmente é 3 vezes do faturamento Normalmente bruto. é 3 vezes o bruto, 10, 12 vezes. Tinha meio que uma regra como estacionamento. Eu tive outros negócios no meio, né? Mas tinha mais ou menos que uma regra de mercado naquela. Hoje você não vê mais a venda de pizzaria, é muito difícil, mas eu fiz muito negócio, né? Já tive Moema, aí fui comprando, né? Moema, Saúde. E você ia descobrindo essas oportunidades por anúncio. Anúncio. Mas olha a confusão. Eram todas marcas diferentes. Na Vila Mariana eu tinha 2, com 2 nomes diferentes, que não era La Traviata. Então, na hora de eu mudar cardápio, eu tinha que mudar cardápio da La Traviata, da Piacere, da Dona Leopolda, que era na Vila Leopoldina, da Nostra Família na Moca. Todas por delivery. Tudo delivery. E como que era a operação dessas marcas todas? Porque o produto era muito parecido, não? Cada uma tinha seu produto. Meio que cada uma tinha seu produto, não tinha uma unificação, até porque eu era concorrente. Na Vila Mariana eu concorria comigo mesmo. Então, Porque você tinha áreas de atuação semelhantes. tipo, era muito perto. Não era na frente, mas, por exemplo, na Moca a loja era, sei lá, uns 1 quilômetro uma da outra. Então você estava na mesma área. E naquela época era só panfleto, né? Não tinha outra coisa. Era panfleto, vontade de trabalhar, fazer relacionamento com porteiro, com banca de jornal, que era a nossa forma. E o boca a boca, lógico, né? O relacionamento com o porteiro era mandar pizza pro porteiro. Pô, pizza, o que ele quisesse. Pizza. O porteiro que no final das contas era Era o Instagram de hoje. o promotor daquela... Promotor, Dava Ele- flor, já dei flor pra mulher de porteiro. Você fazia de tudo, né? Que loucura. Ele eu falava já assim, ouvi meu falar aniversário de disso. casamento, então ia lá, dava flor, pagava jantar, vamos na churrascaria. Que legal, Era a cara. forma, né? Porque era só aquilo, né? Então a gente precisava estar ali. Já mandava pizza pro... Tinham muitos clientes, né? Eu usava essa estratégia. Tinham muitos clientes que se tornavam amigos. A gente tem uma forma mais amigável de tratar. Eu vou dar uma pizza doce pro teu filho lá, pede para ele descer lá no prédio, panfletar porta a porta. Fazer isso com os meus uns primos, filhos dos meus primos aqui também. Pra jogar o panfleto por Eles debaixo saíam da porta. correndo lá e saiu o povo atrás deles lá e tá tudo bem. A gente entrava no prédio e, vou num prédio de um amigo. Pô, deixa eu panfletar aí. Era isso, cara. Era vontade, né? Acho que sola de sapato, relacionamento. E aí que a gente meio que foi construindo isso, foi crescendo até... Aí nesse momento você tinha, sei lá, 5, 6 marcas, todas elas espalhadas por diversos bairros. O teu irmão advogado Thiago já estava aqui, já depois tava meus pais trabalhando com acabaram você. vindo já, depois a minha irmã veio também estudar e aí ajudava, todo mundo ajudava, né? Tinha alguns, Era um negócio familiar. era um negócio familiar, eles foram vindo, tinham outras atividades, mas à noite todo mundo ajudava. E era um escritório central que cuidava da parte de compras, venda. Cara, o escritório era o carro, depois era um escritorinho dentro do nosso apartamento, porque era muito...
Cara, não vou dizer artesanato, mas assim, era uma coisa muito familiar mesmo. E naquela época você não tinha nem internet, né? Cara, mas como que você conseguia, por exemplo... Não, na internet já tinha em 2001. É que a gente não tinha Não ainda o tinha hábito acesso, não tinha um hábito, né? Você não é. fazia pedido, era só Cara, mas aí telefone. eu fico me perguntando como que as lojas eram lucrativas, né? Naquela época. Pô, como que você faz eficiência? Compra farinha para uma, Ah. farinha para outra, os insumos Os todos. insumos normalmente eram parecidos, Facundo. Normalmente eles eram os mesmos. A gente mudava a massa. A massa era aquela questão, era a mão do pizzaiolo. Então, eu adorava a massa do cara da Moca. Ou do Alexandre, que é o Piauí, ele trabalha com a gente até hoje, desde a primeira pizzaria. E eu Ele é o adorava. Master Pizzaiolo. Ele é mais que um pizzaiolo, ele é um amigo, né? Ah, Eu tenho um pizzaiolo e um motoboy, o Alexandre e o Roberto, que é o Macarrão, que é o motoboy, que estão desde o primeiro dia. e o que que fazia a diferença da A massa? mão do cara, né? Porque não tinha padrão. A gente tinha aquela massa, você comprava a pizzaria com a massa. Não sei se você se lembra disso, mas, pô, aqui mudou o pizzaiolo, puta, destruiu a massa, não tá igual a pizza. Era muito assim, né? Era a mão do cara, era a maestria do cara. Era maestria, mas na hora de bater, na hora Na hora de de botar bater. mais Até água, porque não tinha nem maceira. Em 2001 batia um numa balde assim. batedeira Depois assim. a batedeira, eu acho que a primeira foi em 2003, 2004, uma maceira, uma batedeira de massa. Mas mesmo na batedeira tinha a mão do cara. Hoje não é como hoje que a gente tem longa fermentação, então a gente trouxe um processo para dentro do negócio, mas isso em 2016. Apesar que nós tínhamos uma receita só de massa, mas hoje tem muito mais processo. Naquela época você perdia o pizzaiolo, você perdia o coração do negócio. Então, os pizzaiolos eram peso de ouro, né? Eu já vi pizzarias quebrarem porque o pizzaiolo saiu. E, Amigos meus. e os pizzaiolos eram bem remunerados? Eram bem remunerados. Eles saíam de uma pizzaria. Era hábito, por exemplo, alguém vai abrir uma pizzaria, roubar a Sim, pizzaria de outro. normal. Era igual padeiro antigamente. A mesma coisa de padeiro. Padeiro bom. Ah, aqui ganha 2, aqui vai ganhar 3. Então, muito mais complexo, né? A gestão disso, muito mais... Era mais simples porque você não tinha muito, né? Hoje você tem que se preocupar. Hoje, como é que a gente vende pizza? Você tem rede social, você tem parceria, você tem brand, você tem iFood, você tem 99, você tem aplicativo próprio, tem cardápio digital, você tem tudo, né? Antigamente era isso, né? Mas você tinha uma competição muito mais, já, sei lá, pelo menos uns 30 pizzaiolo meus saíram para montar a pizzaria. Sabe quantos deram certo? Os Nenhum. 3. Os 3. 3 que não. Porque o pizzaiolo achava que ele era o coração do negócio, que ser dono de pizzaria era só uma boa pizza. E mesmo lá atrás, mesmo com as margens que eram muito maiores, não era só isso. Então, normalmente eles quebravam. Os que saíam meio assim, largava na mão, vou montar do lado, esses não davam certo. Eu tenho case que eu ajudei muito a pizzaiolos que saíram que estão muito bem. Alguns estão bem ricos, assim, sabe? Tem pizzaria em São Paulo, tem outros que tem no Nordeste, mas foi quem se preparou melhor, né? Então, tinha esse desafio, né? O que que é o segredo por trás da pizza? Se não é a pizza, qual que é o segredo da pizzaria? A gestão? O que que é? Hoje Não, naquela época. Cara, naquela época, eu acho que era o produto. O Era produto produto. e eu acho que você também, por mais que nós não tínhamos muitas ferramentas, mas até uma forma de você fazer uma parceria, eu sempre gostei muito disso. É isso aí de levar um porteiro para jantar era disruptivo, né, naquela época. Era simples, mas fazer uma parceria com banca de jornal. Eu dava sacolinha para os caras, para o cara dar entregar o jornal para o cliente da Com banca, ou a cardápio revista dentro. com o cardápio dentro. Ou eu fazia muito parceria com Lava Rápido também, que tinha isso. Então, com loja de água mineral. Até comprei depois umas lojas de água só para divulgar as pizzarias. Porque você chegava na casa do cliente, você fazia, sei lá, o suporte da água mineral lá, aquele negocinho lá, tipo uma toalhinha com a marca da pizzaria. Então, assim, acho que o produto importava muito porque era muito boca a boca, né? O atendimento, obviamente, fazia muito sentido porque era 100% telefone ou takeaway ou retirada, mas o boca a boca importava muito, então aí seu produto era muito importante, né? O produto, não que hoje não seja, mas hoje se você me perguntar quem ganha o jogo, o melhor produto ou a melhor marca com melhor velocidade no delivery? Melhor marca e melhor velocidade. E melhor gestão. E gestão hoje é imprescindível, né? Então Porque as margens são muito menores as também, né? margens, tipo assim, elas estão um pouco da margem ficar com os cartões, outras margens com os aplicativos parceiros, né? Porque não tinha isso. Então hoje os aplicativos
eles tracionam muito a venda, mas ao mesmo tempo eles ficam com boa parte, né? Agora eu queria te fazer uma pergunta, cara. Quando você está entrando nesse jogo do virtual, quando você está dentro desse mundo digital, onde o delivery hoje faz grande parte, né, do consumo, Sim. eu, por exemplo, eu tenho restaurantes que a experiência não é reproduzir. Eu me recuso a entrar num iFood da vida ou fazer delivery. Por quê? Porque eu não vendo produto, eu vendo uma experiência completa. O cara vai lá, a pessoa vai lá e tem a música, tem o ambiente. Quando você vai para dentro do delivery, invariavelmente você tem que ter uma marca muito forte, você é achatado pelo preço, Sim. né, pelos cupons, A cuponização, né? Que é o pela grande cuponização, e aí as tuas margens ficam muito apertadas, e aí é uma guerra de preço, e ganha quem tiver mais caixa, quem tiver mais unidade, quem tiver melhor distribuição. Então o produto, ele fica quase secundário Com certeza. dentro de uma plataforma digital. Como que você consegue ter um produto rentável e ao mesmo tempo memorável dentro de uma plataforma como o iFood ou 99 agora? Porque também iFood até pouco tempo atrás tinha monopólio. E agora esse monopólio. esse monopólio está caindo, né? Com 99 Delivery, empresas Kita, chinesas né? que A estão Meituan entrando. também, né? Então, tem outros gigantes que estão entrando e que vão movimentar esse mercado, graças às deusas, que eu acho que vai ser ótimo para todo mundo, Sim. inclusive para o próprio iFood. Me conta. Então, aí eu até acho que é só para falar um pouco da minha cronologia. Então, Perdão, eu acho que me 2011, adiantei. mas é porque quando eu criei a marca, aí chegou em 2011, eu, sei lá, falei, não dá mais. Preciso criar uma marca. Aí eu tentei registrar a La Traviata e não consegui, porque é um restaurante em Belém do Pará que eu conheço, é muito bom, inclusive, que já tinha marca. Acho que é coisa de Deus. Um segundo ponto, que eu acho que é uma coisa muito boa, porque eu considero Pizza Prime uma marca muito mais comercial, ela serve em outros países, enfim, muito mais simples de falar. E foi nesse momento que eu conheci o iFood. Olha isso, estou falando de 14 anos atrás. Eu criei a Pizza Prime, vai fazer 14 anos agora em outubro. Então eu falo que o meu início como empresário, eu entendo que foi em 2011, não em 2001. Até 2011 eu estava trabalhando, empreendendo, olhava no final do mês, sobrava uma graninha, ele dividia com quem tinha que dividir, boa. E aí, Mas, perdão, desculpe por te claro, interromper, mas por que que você teve essa ruptura? De você falar, não dá mais, eu preciso criar uma marca só porque... porque não dava mais para gerenciar aqueles cardápios, aqueles preços, aquelas coisas. Não é impossível, né? Eu também tinha uma visão, um sonho grande. Falei, para eu crescer, não é impossível crescer dessa bagunça, né? Com duas aqui, três ali, uma ali. Então eu falei, não, para eu crescer, a primeira coisa é preciso começar por uma marca unificada. Então em 2011 eu criei a primeira Pizza Prime, comecei a abrir com amigos, não foi nem em São Paulo a primeira, foi no Rio Grande do Sul com um amigo meu do interior que tinha um outro negócio lá, foi em Novo Hamburgo. Aí você pega e modela isso para ser franqueável. Já começa com essa Era o perspectiva esboço disso. Eu falo que ali eu comecei eu saí de um comerciante, dono de pizzaria, para início de uma empresa de verdade, olhando uma empresa, olhando para a marca, né? Então, E o que o produto, o que você fez com o produto? Você enxugou a quantidade de SKUs? O que você fez com o produto? O que a Pizza Prime era diferente da La Traviata? a gente começou um processo. Chegava antigamente, não sei se você lembra das pizzarias, chegava a ter 100 sabores de pizza, né? Era. Então a gente começou a enxugar, mas eu tive que fazer uma migração e eu tinha muito medo. Abri as pizzas Primes do zero, então eu peguei tudo que era de melhor e comecei a abrir fora. Abri na Bela Vista, foi a primeira Pizza Prime em São Paulo, que hoje é a nossa maior loja. A loja que mais fatura no Brasil, ela tinha 40 metros quadrados até aqui, a loja que mais fatura no Brasil. Agora a gente pegou o prédio todo, porque, enfim, nós queremos que ela continue sendo a que mais fatura, mas vendendo o dobro, né? Então, por isso que a gente estruturou ela. Então, eu peguei o que era de melhor do cardápio, obviamente o cardápio mais enxuto, e comecei um processo de transição e migração, que demorou 4 anos, porque minha família dependia daquilo. Da La Traviata, da Piacere na Vila Mariana, da Moca, da Dona Leopolda. Eu fui abrindo algumas com os amigos e com a família, e comecei o processo de transição, mas obviamente eu comecei a enxugar cardápio, entender um pouco um trabalho de branding, de marca, começar mesmo como uma empresa, né? Que aí essa transição durou uns 4 anos, 3 anos, 2 anos, depende. Imagina, na Vila Mariana eu fechei as duas, eu juntei duas em uma e mudei a marca. Caraca. Na Vila Leopoldina, que eu tinha do lado ali, esqueci o bairro, perto do Palmeiras ali, eu vou lembrar ali, perto do Palmeiras ali, eu juntei duas em uma e mudei marca. Então,
Foi desafiador, continuei abrindo e a gente, assim, foi começando a melhorar. Em 2015 eu falei, não, preciso ter uma massa, 2016 por aí, preciso ter uma massa, talvez de longa fermentação, não posso, porque naquele momento eu abri muitas lojas, sei lá, uns amigos em Santa Catarina, eu tinha loja em Macapá, tenho, Macapá, Belém, tinha no interior do Rio Grande do Sul, então você imagina, a massa eu fazia no dia, eu não, né? O pizzaiolo fazia massa no dia. Você imagina o frio do Rio Grande do Sul, com a umidade 45 graus em Macapá, com as... Era seco em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, lá em, sei lá, em Rio Grande, e era super úmido. Então, meu, você dependia da E a massa é massa. viva, né, A cara? massa é viva. Então, aí que a gente começou em 2015, 2016, não, vamos desenvolver uma massa de longa fermentação, não é nada muito elaborado, mas é uma massa boa de longa, porque aí você põe dentro da geladeira, a geladeira que fermenta. Então, dentro da geladeira, a temperatura é a mesma. Então, a gente foi começando a trazer processos. E junto com isso, foi onde, que é uma das coisas que eu acho que mudaram a minha vida, ter acreditado no delivery online em 2011, que tinha um restaurante web, o iFood. Depois, o iFood, eu conto essa história. Inclusive, eu contei lá no evento do iFood agora. O iFood era uma startup de uma sala desse tamanho, fazia 10 mil pedidos no mês. Hoje, eles fazem 100 milhões de pedidos por mês. A Pizza Prime, ela faz 200 mil. Então, você imagina o que era. E a gente acreditou, era uma maquininha de cartão, não cobrava quase comissão, 2%, 3%. E era um negócio que eu acreditei, sempre tive próximo do iFood, do restaurante web. O iFood sempre foi muito relevante. Tenho grandes amigos lá. Cresci muito, aprendi muito. E eu acho que a parte do nosso DNA de tecnologia, de inovação, de trazer, também veio de estar ao lado e ter acreditado. Eu tive amigos que não acreditaram no iFood. Nunca vou dar meu dinheiro para o iFood. E quando voltar, amigos do segmento, né? Uhum. E quando quiseram, não, agora eu preciso do iFood. Mas tinham outros players também. Agora eu preciso. Aí já era tarde, né? Então, acho que isso nos fez, né? Também estar sempre do lado deles, sempre olhando para esse DNA de inovação, de processos, de... Porque assim, você vê uma transformação, mas eu considero que até 2019 era muito mais estável, né? Você não precisava de uma grande gestão para você ter um bom resultado. Eu não sei se com os restaurantes era parecido também, em 2018, 2019. Então, Eles eram mais tolerantes a erros, assim. Hoje em dia, não. hoje em dia não. Hoje em dia errou, quebrou. Então, eu falo, até 2020, você fazia uma gestão razoável ali. Então, assim, você olhava lá, um ótimo gestor, você tinha uma margem de 20, 22, 25%. O médio tinha 12, 15%. E o ruim tinha 7, 8%. Hoje não. o ótimo tem 8. Hoje o ótimo tem 14, 12, o médio tem 8 e o que não gerencia nada está tomando prejuízo ou empatando. Então, esse é o grande desafio pós-pandemia. E aí, quando chegou 2019, aí eu tinha um grande desafio, porque eu tinha 26 lojas com um monte de sócio, muitos deles meus amigos ou meus parentes. Falei, não, preciso criar a franqueadora. Eu criei a franqueadora muito para organizar minhas relações com eles. Então, não era mais, eu não dava mais para o Gabriel cobrar padrão, para o Gabriel cobrar que a mochila, sei lá, preciso de uma mochila nova, a mochila da loja de entrega tá velha, o atendimento não tá legal. Então, a ideia da franqueadora foi muito para ajustar minhas relações pessoais. Eu já tinha 26 lojas em 2019. Cada uma com sócio, com uma composição societária diferente. Eu era sócio de todo mundo. Então, CNPJs diferentes. CNPJ, aquela bagunça de simples, aqueles grupos de simples. Os meus irmãos, normalmente São Paulo, sempre, a maioria das lojas ainda são nossas, né? E agora 019, que é a região de Campinas, eu moro em Dayatuba hoje. Então, ali também a gente tem muitas lojas. Então, essa região, normalmente, a gente tem a maioria das lojas hoje. Mas eu tinha Santa Catarina, eu tinha Minas, eu tinha Curitiba, eu tinha Rio Grande do Sul, Macapá, Belém. Mas que loucura, cara. O pessoal acha que é difícil ter um sócio. Eu falei, eu cheguei a ter 25. Tive ótimos sócios. Acho que estou aqui pelas relações pessoais. Eu falo assim, a gente o relacionamento duradouro, acho que é um dos nossos valores com clientes, com sócios e franqueados e também com os nossos parceiros comerciais também. Acho que tem a ver, mas, cara, a gente construiu através disso. Porque não tinha grana, não era uma franquia, então era o que eu tinha. Teve gente boa? Teve muita gente boa que passou. Teve relações que não deram certo? Claro que tiveram. Por erros meus, erros das pessoas também. Enfim, faz parte. A gente acerta e erra, né? Mas não era fácil. Ô, Gabriel, e falando sobre relação societária e família, cara.
Porque você tem 4 irmãos. Eu tenho 3, eu e mais 3. Se você e mais 3, são em 4. Seu pai não tá na estrutura societária. Não tá, mas o meu pai participa. Não participa há mais de 10 anos, mas... Mas ele não é sócio das operações. Porque... Ele é, mas não... Mas não é. Mas ele tá no... Ele tem direito a lucro. Entendi, mas ele não tá dentro... Por direito, obviamente, porque ele que começou. Não tá dentro da estrutura há muito tempo. Societária, mas enfim, Não. no final das contas... Cara, e como que é essa organização entre irmãos? Porque, cara, tem uma relação pessoal, que e tem também uma questão de intimidade que eu imagino deve ser muito difícil de administrar. Difícil, cara. Mas os irmãos todos estão dentro da operação? Hoje, não? Todos eles. Então, eu tenho um irmão que tem 8 lojas comigo, tenho outro que tem 5. Como franqueados. Todo mundo como franqueado. Eles não... Não participam da estrutura da holding. Das lojas. Só participam das lojas. Você montou uma holding para administrar todas... Então assim, eu e o Gabriel tenho eles como sócios. E eles têm entre eles. Nós temos entre os 3 irmãos também. Loja. Então, por exemplo, sei lá, tem um irmão que tem 3 lojas dele comigo, outro tem... Aí tem outro que tem mais 2. É meio misturado, mas... Foi muito desafiado. Eles não estão na franqueadora, cozinha central, isso não. Até quando eu fui montar, eu falei, alguém quer participar? E ficou claro para eles que naquele momento não, enfim, porque você paga um preço muito alto por isso. Mas você falou um tema que eu acho que é muito sensível para mim. Eu tenho uma relação familiar muito boa, era a minha grande preocupação. Eu tive uma pessoa que era uma coach, mas assim, era meio que... Eu nunca fiz terapia, mas era uma terapia para o negócio e acabava sendo para a vida. A Dani, né, ela mora na Suíça hoje, e a gente tinha uma relação, ela me ajudou muito nisso, porque, cara, você pode ter 500 pizzarias, o meu irmão pode ter uma. Dentro da casa do seu pai é tudo igual, né? É tudo... Não tem que mudar. Todo mundo é filho. Todo mundo é igual, né? Então, eu tinha uma preocupação muito grande. E a gente tem uma relação muito... Os irmãos têm uma relação muito boa, né? Nós temos uma relação muito boa entre irmãos, com os meus pais, enfim. Que é assim, o pessoal nem entende. Pô, vocês trabalham juntos e vocês têm uma ótima relação. Eu sou padrinho do filho do meu irmão é do meu filho, a minha irmã... O meu irmão é dela e o meu irmão mais novo... Todo mundo é padrinho dos filhos, né? O mais novo é solteiro ainda, não tem filhos, mas é padrinho do meu filho, o meu segundo filho. Então, cara, foi muito desafiador entender. Eu acho que hoje a estrutura da franqueadora, ela me ajudou muito. Tipo assim, cara, é padrão, né? É muito difícil você cobrar um irmão, porque você cobra como irmão ou como sócio? Como irmão ou como franqueado? Então, assim, a gente entendeu uma forma muito legal de trabalhar e agora a gente tem um projeto de 2 anos aí de aumentar até o número de lojas, mas agora com uma visão muito mais profissional, com holding, com uma... Que assim, você tem um processo, né? É difícil você tirar... Eles tocavam do jeito deles, eles são bons operadores. Então agora a gente vai pôr uma estrutura parruda realmente para gerenciar a parte mais de back-office, RH, financeiro, que é muito importante, a gente estava falando muito de gestão, e para a gente crescer mais, né? Então, assim, foi muito desafiador, mas eu acho que a gente conseguiu achar uma forma muito legal e a gente continua uma relação muito boa. E eu não tenho só com os irmãos, eu tenho amigos meus, o João Francisco, por exemplo, que é meu sócio daqui de São Paulo, ele foi meu primeiro sócio fora da família, meu sócio até hoje, que é como irmão. É um sócio de Minas de 10 anos, do Rio Grande do Sul de 10 anos. Algumas sociedades eu ainda mantive. A maioria, quando virou franqueado, quando nós viramos franqueador, quando eu virei franqueador, aí eu dei o direito de escolha. Muitos deles viraram franqueados da Prime, com sócio comigo ou não. Tiveram alguns que, cara, não quero, eu não acho que eu vou seguir, porque assim, você está pagando, você tem que seguir e aproveitar o que uma franquia te traz. Eu tinha uma cabeça assim, eu tinha uma loja, não vou nesse tal estado, uma loja muito boa, assim, uma não, 2, salões, eu tinha alguns salões grandes, 200, 300 lugares, altamente lucrativas, que eu tinha 75% do negócio. Eu não precisava nem perguntar se ele queria me vender. Pelo CNPJ eu já podia comprar. Mas eu dei o direito de escolha, não é porque eu sou bonzinho, mas é porque a minha cabeça falou, o que você quer fazer? Quero comprar. Você parcela? Parcela. Me pagou. Continuamos uma boa relação. Na maioria deles, uma boa relação. Então, assim, eu precisava arrumar isso, né? Então, foi desafiador. Eu acho que a gente demorou uns 3, 4 anos. O meu time da franqueadora, muitos deles de 2020 para cá, continuam comigo até hoje. São
diretores, gerentes, né? Então, eles me ajudaram bastante nesse movimento também, que foi desafiador, né? Cara, mas aí em algum momento você tinha que ter algum tipo de desgaste com teus irmãos por conta de visões distintas de Não, eu tinha negócio. muito no passado. Imagino, Muito. E eu cara. sou chato, né? Eu sou exigente. E aí as coisas escalavam pro teu pai de vez em quando? Cara, teve um caso... escalava, né? Não que eu sou exigente, né? Mas assim, eu sempre... E teve um caso que eu acho que eu já contei isso algumas vezes, eu acho muito legal de contar, porque uma vez meu pai falou comigo, como é que ele falou? A gente estava lá, eu já morava em Datuba, a gente estava indo num restaurante, num barzinho, e ele falou, você precisa pegar mais leve com um dos irmãos, não preciso falar, mas é com a irmã, né, com a Mariane. Eu falei, caraca, meu, o que ela foi falar para ele, né? Porque a gente sempre protegeu, né? E assim, e ele estava correto, entendeu? Porque eu vi as oportunidades e até nunca contei, acho que isso eu nunca contei. Mas eu vi que ele falou, pô, pega mais leve, exige menos, tal. Mas assim, eu vi essa oportunidade, eu queria que eles abraçassem a oportunidade. Uhum. Mas aí eu aprendi, sabe o que eles queriam? Às vezes é Pô, difícil, cara. Quando cara, não, desculpa, Facundo. Não, Quando eu pode montei a ficar. primeira pizzaria, as primeiras pizzarias fora em Santa Catarina, eu ficava 30 dias, 60 dias fora de casa, porque eu era o cara que ensinava a atender telefone, ensinava a fazer pizza. Eu era o cara da implantação, eu ficava 30, 50 dias fora de casa, porque eu fui montar um projeto legal com os amigos em Santa Catarina, lá em Floripa, em Palhoça. E eu ficava fora. E aí ele falou e eu comecei a refletir. Eu falei, ele está correto, cara. Porque assim, eu quero aquilo. Será que eles querem? Eu quero que eles tenham 50 pizzarias, mas será que eles querem? E talvez você pague um preço por isso. E não é ganância da minha parte. Eu vi a oportunidade de falar, pô, o que eu vi em mim, eu queria que os meus irmãos tivessem também. E eu comecei a entender que cada um tem o seu momento, cada um tem o seu O seu objetivo, tempo, sua o seu velocidade. tempo, né? Que nem Uhum. Suas prioridades. suas prioridades. O Thiago, meu irmão, e assim, é muito legal, porque, cara, ele como pai, ele preza muito por isso. Eu falar para ele, pô, vai ficar 5 dias, acho que fora de casa, ele nunca ficou. Ele tem uma relação que é muito legal, pô. Ele namora e é casado, né? Ele tem 46, ele é 2 anos, 3 anos mais velho que eu. Desde os 32, a mesma namorada que virou esposa e assim, a mesma pessoa e vive muito bem, um pai exemplar. Então, eu comecei a entender, meu pai falou, cara, eu fiquei meio chateado, eu falei, pô, eu sempre estou buscando oportunidade, abrindo oportunidade, seja meu sócio aqui, ali, mas ele estava correto, cara. Nesse momento eu entendi. O que eu quero para mim, eu não sei se o que eles querem para ele, não sei se o que você quer para você. Para mim, tem gente que uma pizzaria tá bom, tem outros que querem ter 500 como eu, 1.000. Não ter, né? Mas talvez ter um projeto, né, desse tamanho, né? Então é meio reflexivo isso, mas assim, eu aprendi uma coisa, cara. Não adianta você querer imputar no outro o que ele não quer. E o sonho também é uma coisa subjetiva, né? Cada um tem uma vontade, enfim. É importante essa reflexão, porque senão você acaba desgastando, tentando impor a tua visão de mundo para o outro. Tá errado, né? Pro seu filho, pro seu irmão ou pro seu sócio. Exatamente. Me conta uma coisa. Quando você vai para dentro do iFood, a gente estava falando da dificuldade de você criar um diferencial competitivo num produto que é muito... Desculpa, eu não te respondi. Mas Não, pode voltar. Eu queria entender como que você faz para fazer com que a tua pizza seja a pizza que você vai escolher sem ficar brigando tanto por preço. Ou você briga por preço? Não. Eu acho que essa cuponização, ela é uma coisa que veio, né? Então a gente teve esse período, pandemia para nós, como saúde foi péssimo para todo mundo, mas como business para a gente foi muito bom. A gente era especialista em delivery. Então nós dobramos de tamanho, era a nossa meta, de 26 para 50, e aí por aí foi, em 2023, para dar um passo atrás, reestrutura, e vamos entender o caminho para o segundo grande passo, que a gente começou em 24. Mas sempre perguntando de produto, eu acho que hoje a minha visão, e você vê que tudo que a gente está fazendo de parcerias, de novos projetos, tem a ver com branding. Então, se você me perguntar o futuro do varejo na visão do Gabriel, tem 2 coisas extremamente importantes. O branding, a marca, né?
e o cliente recorrente, o LTV, como eles falam, como a gente vende mais para esse mesmo cliente por mais tempo, porque a base de clientes não está tão grande. Então, na pandemia, não sei se... Para você, não sei se foi isso, mas tinha, para quem era do delivery, tinha muito cliente na base. Então, assim, todo mundo estava vendendo. Nosso objetivo era entregar. Então, sendo bom ou ruim, com marca, sem marca, demorando, não demorando, nosso desafio era entregar. Então, hoje a gente faz um trabalho, acho que são coisas que... Então, assim, a gente tem muitas parcerias, muitas collabs, eu gosto muito disso. Então, a gente já fez, né, com o Fini, que somos parceiros, com a Havana, com Netflix, com o lançamento da série do Senna, que para mim foi um dos maiores orgulhos através do Guaraná Antártica. Então, você tem uma caixa de pizza, que você tem Netflix, você tem a marca do Senna, e era meu grande ídolo de infância, adolescência. Você tem o Guaraná Antártica e você tem Pizza Prime. Agora, né, com os voos internacionais, com esse projeto com a Azul, que foi incrível, que a gente já fez, renovou agora, servir pizza nos voos internacionais, né, para os Estados Unidos, enfim. Então, a gente está trabalhando muito a marca. E esse novo projeto, que eu estava te contando um pouquinho antes aqui. Então, assim, eu olho muito... Então, assim, o que eu vejo hoje? Como é que eu vendo mais sem dar desconto? Tendo uma marca forte e tendo eficiência e estratégia. Eu invisto muito em pessoas. Então, hoje nós temos um time que cuida de canais, que eram 2, agora vão ser 6. E tem 6 canais ou 6 pessoas? 6 pessoas, fora as ferramentas. Então, assim... Hoje você vai para o iFood é uma praça de alimentação. Ele vai lá no Google, no Instagram, compra o pedido e nos vende mais caro. Simples assim. Ele tem a audiência dele, ele gasta milhões de reais em mídia, ele tem o cliente dele, ele vai escolher para quem que ele vai vender. Só que o iFood não é marketing. O iFood é muito mais estratégia. Ganha o jogo quem tem a melhor estratégia. Então, se você me perguntar hoje se eu prefiro ter a melhor pizza ou a pizza mais rápida, quem ganha o jogo quem tem a mais rápida. Mas você paga placement no iFood, né? Porque também é um shopping, como se fosse a Amazon. Obviamente, nós temos que ter um pouco da cuponização, mas vou te dar um número. O que é, para quem está ouvindo aqui e não conhece os termos, explica o que é a cuponização para o nosso... Cuponização, você tem que dar voucher, você tem que estar nas listas com desconto, você tem que dar uma taxa grátis. E aí o iFood aumenta a sua visibilidade quando você está procurando um tipo de produto. Por exemplo, você vai procurar pizza, ele coloca você porque você é um parceiro que entrega cupom, que entrega... eu aceito várias formas de pagamento. Então, assim, ele tem muitos algoritmos de tempo, de cupom, de taxa grátis. Então, ele tem a lista da taxa grátis, ele tem a lista, vou estar dando um exemplo, tá? Do 2 por 1, tipo, 2 pizzas por 1, a gente não entra nessa. Mas, assim, ali dentro você tem um mar de estratégias. E, obviamente, hoje, se você olhar o iFood, né, que é o grande player hoje, a lista que aparece para mim não aparece para você. Para mim não aparece pizza. Para mim aparece comida japonesa e comida brasileira, porque eu não compro pizza no iFood. Então, assim, hoje é muito de algoritmo. Então, ali é muito estratégia. E eu vou te dar um exemplo do que a gente implantou. Por que eu vou dar uma taxa grátis ou vou ter uma promoção meio agressiva num dia que está chovendo que eu vou ter que desligar o iFood às 9 da noite? Só que a loja, você tem restaurante. O dia de caos, você consegue pensar em alguma coisa a não ser atender o cliente e despachar o pedido? Não consegue. Então, hoje a gente, em grupo, essa estrutura por trás, enquanto não tem uma ferramenta de monitoramento, eu participo de um projeto como sócio, para ter uma ferramenta de inteligência para poder mudar a tua estratégia de acordo com o tempo, com feriado, com o teu momento, com a tua capacidade produtiva. Enquanto não estratégia e preço também? Tudo. O teu preço flutua? Não, preço não, mas as promoções eu posso ativar ou você inativar. Desativa e aí o preço... Eu tenho o preço base, mas assim... Muito do que vende é combo. Então, assim, tem uma inteligência muito grande por trás. Então, por que eu vou dar uma promoção? Vou dar um exemplo, sei lá, do combo imperdível. É uma pizza e um Guaraná, sei lá, com 30% de desconto. Num dia que eu posso vender na tarifa balcão, pensando em hotel. Domingo à noite, por exemplo. Eu vou vender. E tá chovendo. E ele vai vender. Então, às vezes eu vou aumentar meu tempo para dar um monte de desconto. Não, eu vou vender melhor. Então, aí quando eu falo que a gente, enquanto não tem uma ferramenta, eu ponho uma estrutura de monitoramento e ponho as pessoas inteligentes para fazer a estratégia, porque a loja tem que operar. Então, quando a gente parte, isso nos traz eficiência e agilidade e, obviamente, um custo melhor, uma venda mais saudável, né, Faculdade? Então, esse é o nosso grande objetivo. Então, quando eu falo para dentro da cozinha, eu trouxe máquina, eu trouxe forno esteira, eu trouxe abridora de massa, eu trouxe a cozinha central, que é o meu grande projeto de vida. É uma indústria. A gente está indo, você me perguntou com o que eu estou...
aqui que eu tô vendo desse cenário. Cara, se eu olhar na televisão, eu não saio de casa. Mas assim, como eu escutei até do Caíto Maia num evento lá, ele falou, eu não tenho nada com Brasília, não tenho nada com a Casa Branca, então eu não escuto. Eu tô indo para a gente tem uma cozinha central que atende mais São Paulo, sei lá, de 500 metros quadrados. Eu estou construindo uma nova agora, que vai ficar pronta no final do ano, de 2.000 metros quadrados. Eu estou projetando o futuro, porque eu acredito que a gente vai sair, né? A gente deve chegar em 100 unidades até o final do ano, mas o meu plano em 2 anos, até o meio de 27, são 200 lojas. Então, eu já preciso ver isso. Então, por quê? Porque não dá mais para ser a pizza. Eu sempre falo uma coisa, você tem rede de hamburgueria com mais de 1.000 lojas, você tem o Subway. Subway não é um produto de consumo semanal, como é a pizza. Com 1.500 lojas, você tem rede de cafeteria, açaiteria, com, sei lá, de hamburguerias e tudo, com muitas lojas. Você não tem nenhuma. A gente com 80, 100 lojas é a maior rede brasileira. Você tem as internacionais que estão aí, que já vieram com capital, né? Uma estrutura maior. Então, assim, por que não tem? Porque é muito gourmet, depende muito da mão. Então, a gente está indo para trazendo o processo. Então, eu preciso trazer o máximo de processo possível para a cozinha não depender da mão de obra. Eu usei um termo um dia no RH e eu fui corrigido pela nossa gestora de RH com razão, né? Trocar pessoas por processo. Está errado isso. Então, usar os processos para depender menos das pessoas, porque nós não temos essas pessoas para trabalhar. Não adianta a gente falar que restaurante restaurante você paga melhor, você tem a taxa de serviço. Cara, mas pizzaria, o cara ganhando lá R$2.000, trabalhando sexta, sábado, domingo, final de semana, o dia que você mais vende, Ano Novo, Dia dos Pais, Dia das Mães, dia 25 de dezembro, o dia que eu mais vendo do ano. Então, assim, não é o sonho de ninguém mais. Então, assim, mudou muito. Então, a gente precisa trazer os processos. A gente vai para uma cozinha central. E aí, quando você vai para frente, para a área do atendimento, eu tenho salões também, eu tenho restaurantes também de 30, a maioria das lojas tem 20, 30 lugares, mas é meio que autosserviço. Quando você vai para frente, então eu tenho uma grande parte no digital, que são os iFoods da vida, o aplicativo próprio, o WhatsApp. Aí agora a gente está trazendo um piloto de um projeto, está em piloto, então já é uma realidade, de atendimento através de inteligência artificial, porque o telefone é um grande desafio. Os jovens de hoje não sabem atender mais telefone. Eles não falam no telefone. O nosso atendimento telefônico e de qualquer restaurante é péssimo. Ninguém sabe mais falar no telefone. Antigamente, você tinha um panfleto e eu era treinado para atender telefone. Hoje você tem um QR Code, que é o mesmo telefone que você está fazendo o pedido. E no interior ainda, o telefone é muito relevante. Então, a gente está trazendo, através de inteligência artificial por voz, que é esse piloto que eu acho muito legal, totem de autoatendimento. Então, praticamente, a gente vai digitalizar toda a cadeia de atendimento também. Vai sobrar um pouquinho o que quer pedir para a pessoa. Então, você vê, o nosso grande objetivo é trazer todas as ferramentas para que o nosso sócio franqueado tenha mais eficiência, tenha mais margens e ele só faça aquela engrenagem funcionar. Porque aí precisa do coração do empresário, do empreendedor, né? Cara, vamos agilizar, vamos caprichar nessa azeitona, vamos separar melhor, vamos trazer o lacre, mas a gente só tem uma obsessão por eficiência. Porque eu vejo que sem eficiência o nosso negócio não vai andar. O meu negócio especificamente de pizza, mas ao mesmo tempo a gente não tem... Você tem uma seara interessante. Quem ganhar, a gente está na frente. Espero que seja a gente e vai ser a gente, mas você também tem um Brasil inteiro, porque hoje nós temos loja, a gente está pilotando loja em cidade de 30 mil habitantes, com um ótimo resultado. Numa cidade de 10, de 20, de 30, de 10, 12 milhões, tem uma pizza igual a nossa. Você vai automatizar tudo daqui a pouco. Porque, ó, para pensar. Vamos pensar em futuro, inteligência artificial e robótica. Se você vai gerar todas as pizzas numa cozinha central... Não são as pizzas, são as porções. As porções. Mas porções, no futuro uma massa. Mas tudo bem. Se você já consegue na gringa fazer loja automatizada de hambúrguer, pizza não é um produto... Não. É um produto muito mais simples do que um hambúrguer, dá pra fazer. Né? Você consegue. Mas a ideia é não industrializar, mas automatizar grande parte do nosso processo. No máximo uma montagem ali, porque a gente tem o meia-meia. Mas mesmo a montagem via esteira, que é o jeito como você está pensando, essa é automatizada. Sim, com certeza. E você tem uma vantagem com relação aos gringos que vêm para cá, que eles entregam um tipo de pizza que é muito estadunidense. É uma visão muito de um produto que muitas vezes não se adapta ao mercado local. Eles não têm recorrência.
Você vai, experimenta uma vez, né? Pela curiosidade, mas é um produto gringo. Sim, eles não conseguem ir pro interior. Eles tentaram. Sim, Não você vê? conseguem. Não, cara, se não dá certo em Jundiaí, vou dar um exemplo de Jundiaí. Não, e eles não conseguem também tropicalizar o produto porque eles são gigantescos, eles têm tem as operações regras. no mundo inteiro. Então fica muito difícil você tropicalizar um produto aqui que é... Cara, que interessante, né? Porque Por isso que eu te falo do interior do Brasil. Desculpa te interromper, mas Não, que eu falo do interior do Brasil. Eu acredito muito mais no interior do Brasil. porque você pode usar a tecnologia que eles estão criando para um produto que é tipicamente brasileiro e Adaptada. adaptado. Eu falo, eu Muito tenho interessante. Não sei se eu lembro a frase, O mas hambúrguer até tem. não é... É engraçado, porque o hambúrguer que a gente... Desculpa te interromper também. Claro. O hambúrguer que a gente consome aqui, ele é muito parecido com o hambúrguer gringo. Eles têm uma similaridade, Tem. inclusive os hambúrgueres nossos, eles são campeões em qualquer teste de degustação de qualquer pessoa no mundo. Mas o Mac e o Burger King criaram um novo mercado. Por isso que eles conseguem entrar no interior do Brasil. As pizzas são muito diferentes. E as pizzas são anteriores aos hambúrgueres, né? Se você pensar, a minha pizza... Eu chego numa cidade de 10 mil habitantes. Eu fui pescar numa cidade e falei, tem uma pizza boa? Tem. Aí eu só falo assim, quando você for em algum lugar assim, você pergunta, tem uma boa pizza? Tem. Se demorar menos de 1h30, 2, eu pago a pizza pro cara. E é isso, é 1h30, 2. Então... Para ela chegar na tua casa. porque tem a pizza, mas não tem o processo, não tem a tecnologia, não tem... O que eu digo, a minha visão é... Eu fui para Macapá, eu fiz a loja inteira em Santa Catarina, parte de imobiliário, parte de fachada, enchi 2 carretas e mandei para lá, porque o cara não sabia nem ler o projeto. A mesma loja de Macapá é a loja que eu tinha em Itajaí, na frente da Marina lá, que é um lugar super premium. Então, qual é a minha visão? Eu tenho que levar o mesmo nível de competitividade e eficiência de São Paulo, cara, porque você sabe muito melhor do que eu. Para sobressair ou para sobreviver em São Paulo, você tem que ser muito bom. Porque aqui tem muita gente boa, muita pizza boa, muito restaurante bom, muita casa noturna boa. Então você tem que ser muito, muito bom. Então a visão é, nós temos que levar esse mesmo nível de competitividade para os outros lugares. Então eu falo, a gente não leva só uma pizza, a gente leva um conceito. Eu tenho que levar um melhor marketing. Por exemplo, o cara não consegue ter uma parceria... Não consegue ter uma parceria com a Fini, sei lá, com a Havana, numa pizzaria local, porque é difícil, ou com a Ambev, ou com a Netflix, ou com a Vandinha, que a gente está fazendo agora, que é um filme que estão lançando. Então, a gente leva um conceito, eficiência, agilidade, marca forte. Produto bom. Não é o... Eu digo assim, é um bom produto pelo preço que a gente cobra. Eu acho que assim, eu me espelho muito em custo-benefício. Eu acho que muito premium não é a minha cara... E popular, pior ainda. Mas é o meio termo. Então, vou no interior, eu vou de A a C e às vezes flutuo até pro D, cara. Vai depender muito do contexto. Provavelmente seu produto aqui em São Paulo, ele tá... B. Vai, B+. Bzinho, B. Aqui em São Paulo. B. Mas você vai para o interior que não tem muita competitividade e é sempre... Nada existe sem o contexto onde está inserido, né? Sim. E lá no interior ele vai de A a C porque eu tenho a terça em dobro. Tem a história da Ferrari, do frentista, essa história é boa. Conta. Quando eu abri a loja em Indaiatuba, onde eu moro hoje, eu nem tinha loja lá, mudei para lá por uma escolha de vida aqui pertinho. E aí eu fui abrir a loja e tal, beleza. Aí no primeiro dia, primeira semana, aí tava lá, a gente anexa a um posto, tem um posto de gasolina próximo. E aí parou uma Ferrari, até conheço, ele mora lá no condomínio, não conhecia de vista. E entrou lado a lado, abriu aquela porta automática e entrou lado a lado, a Ferrari e o frentista, né? O cara da Ferrari e o frentista. Então, olha a democratização do produto. O cara, o frentista, estava lá porque na terça em dobra, 2 pizzas por R$60, R$80, R$100. E o cara da Ferrari queria provar uma pizza nova da cidade, de um vizinho e tal. Que é uma... Para lá a gente é uma das 3 melhores pizzas, com certeza. E é uma cidade boa, uma cidade... rica. Então, olha a democratização. O cara estava no mesmo ambiente. O cara da Ferrari podia ser 100, 200, 500. E para o frentista, eu acho que encaixou 2 pizzas por R$80. Nós vamos comer em 6, 8 pessoas, R$10 por pessoa. Então, essa questão da democratização é que eu acredito. Então, você vai no interior, você vai de A a C e às vezes você chega até no D, cara. R$80, R$100, 2 pizzas numa terça em dobro. Você não come nem um McDonald's, por exemplo. Então, eu acredito muito no interior do Brasil. É a minha... Lógico, nós vamos estar nas grandes capitais, nós vamos estar nos grandes lugares, mas levar um conceito. E aí você leva tudo isso. O processo, o marketing, a marca, a eficiência, a estrutura por trás. Eu acho que é aí que, pelo menos esse é o caminho que eu acredito. Putz, delicioso conversar com você, literalmente.
Gabriel, Obrigado. uma delícia esse papo. E eu te desejo vida longa e próspera, cara. Acho que assim, agora que você estava falando, eu comecei a ver o que vai acontecer, para onde você quer chegar daqui a 10 anos, com automatização, daqui a pouco, talvez você possa mandar uma pizzaria para uma cidade no interior sem operação humana. Cara, Talvez daqui a uns 10 nisso. anos. Eu acredito muito nisso, né? Então, eu olho e eu vejo que o futuro está muito nisso. A gente às vezes fala do Brasil, o Brasil é atrasado. Cara, eu fui um pouco para os Estados Unidos, eu pesquisei muito a Europa, eu vou em todos os lugares que eu vou, eu pesquiso. A gente é muito bom no que a gente faz. Não é mesmo? A gente falar um nível de... Porque eu falo assim, hoje você tem o processo do americano, as mesmas máquinas que as marcas americanas têm, eu tenho. Certo? Então eu falo que... Eu tenho uma frase, né? Que eu falo que eu gostaria de ter o processo dos japoneses, a tecnologia dos americanos, a qualidade dos italianos e o atendimento do brasileiro. Eu acho que essa é a fórmula do sucesso. E a gente tem. E aí esse dia eu estava conversando com o pessoal do fundo de investimento, né? Falei, nunca ninguém levou para fora. Porque eu falei assim, você fala em iFood, é um grande case mundial. Porque a gente é bom, velho. Você vai para a Europa. Eu tive lá em 2022, olhando muito o mercado. Eu vi um restaurante em Portugal que tinha integração do sistema de PDV com Uber Eats, no caso. O resto era tudo, saía aqui, passava no papelzinho. Então, a gente é bom no que a gente faz. O Brasil tem um potencial. Falar, vamos para fora? Vamos. Tem algumas coisas em andamento, mas você tem um Brasil para explorar de uma riqueza. Se a gente olhar pelo lado certo, se olhar pelo lado, enfim, ficar reclamando, enfim, você vai achar problema em todos os lugares. Você não vai nem levantar da cama, né? Se olhar para os desafios, você como empresário... Eu sei muito bem quais são Desafio eles. trabalhista, tributário, você fala, meu Deus, o que eu tô fazendo? Mas eu acho que no final das contas, esse lugar para onde você está indo daqui a 10, 15 anos, cara, você manda um container para uma cidade Isso aí. e pluga na energia e abastece essa cidade. Tá pronto o negócio. Conheci uma marca nos Estados Unidos, não sei nem lembro, acho que é John Brothers. Eu nunca tinha ouvido falar. E eu trabalho com pizza, eu conheço muita marca americana. Eles têm 10 mil PDVs nos Estados Unidos. Eu nunca tinha ouvido. Muito no interior dos Estados Unidos e muito de produto pronto. Eu nem achei. Eu fui tentar achar na Flórida, tinha uma loja, mais pro Texas, lá para não sei onde que é. Mas tem um potencial muito grande. Eu acho que é isso. Acho que a gente olha muito, mas sempre mantendo o básico bem feito. Bom produto, bom atendimento. Bom preço. Bom tempo de entrega e um preço que eu falo um custo-benefício. É isso. É isso que as pessoas buscam. Gabriel, muito obrigado pelo seu tempo, Obrigado. viu? Vida longa e próspera para você. Para nós, parabéns pelo programa e parabéns pelos lindos projetos. Obrigado demais. Senhoras e senhores, Diva de CNPJ, toda quinta-feira aqui no UOL. Até breve. Qual?